Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues e hoje a gente está aqui nesse podcast de 3 anos. Comemoração de 3 anos no podcast. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, tá vendo que tá diferente aí a gravação, a gente tá presencial. Hoje estamos presencial. Depois de um ano quase, né? Acho que um ano que a gente se reencontrou em outra cidade, a gente mudou, né? Então, na pandemia, acho que teve isso também, na pandemia você se mudou, Sim. Aí pós-pandemia nós dois se mudamos e aí agora a gente está mais próximo, né? Estamos aqui. Eu tô na capital, o Caio tá aqui em Santo André, a gente tá aqui gravando em Santo André. Isso também acho que pode trazer novidades aí para esse próximo ano, né? A gente tá mais próximo de trazer coisas presenciais, a pandemia também diminuindo aí. Facilita muito, né? Qualquer outra coisa mais presencial agora, até que a gente quer fazer os encontros, Sim. Né? Em parque, tudo Levar mais. Levar a molecada para... Né? Você virou pai também, né? Nesse processo, e eu tô na beirada aí. Acho que quando sair o episódio já vai ter nascido já. Com certeza. Então, vai ser massa. E a gente pensou o que para hoje, Bruno? Então, eu e o Caio, a gente pensou, galera, em debater sobre o primeiro episódio. Então, a gente escutou o primeiro episódio, tomou nota de algumas coisas que a gente acha interessante trazer novamente e até mudanças de perspectivas que mudou na nossa fala daquele primeiro episódio, de 3 anos atrás até hoje. O que a gente pode trazer de ganho desses 3 anos, né? E de também como aquele conhecimento naquela época também se consolida até hoje. Então, será que muita coisa permanece na nossa narrativa de conhecimento, na nossa base até de argumentação sobre diferentes áreas? A noção de generalismo, né? A gente falou bastante sobre isso. Sim. Eu acho que vale a pena também a gente fazer A gente ouviu, né? Nosso primeiro episódio de novo. Sim. E também explorar o que a gente viu nesse último ano de podcast, que eu acho que foi o ano mais impactante pra gente, em termos de tema e perspectivas científicas diferentes, né? Sem dúvida. E que vai moldar daqui pra frente o que a gente vai explorar, que tipo de debate, ou nossa percepção sobre ciência, divulgação científica. Eu acho que a gente vai trazer isso também para esse episódio, né? Então, acho que resumindo, o que a gente vai explorar hoje é isso. Até as pessoas, né? Muitas pessoas importantes aí passaram nesse último ano. Sim, nomes de peso, né? Nomes de peso. E já para o ano que vem também, para esse próximo temporada, também já tem outros nomes já confirmados. Sim. Então, foi bem interessante esse período. Então, a gente vai explorar ele. Foi massa. E tudo mais. Eu acho que vamos passar a lista. Primeiro, também agradecer nossos apoiadores, né? Que, querendo ou não, a gente tem um gasto razoável com esse podcast, em termos de energia, tempo, identidade visual, também a gente gastou uma grana, o resto a gente faz tudo no braço, né? Tudo a gente. A gente aqui mesmo é uma gambiarra, é meu irmão que dá uma força, que a gente quer remunerar ele em breve também. E aqui mesmo quem está assistindo a gente no YouTube está vendo a gente está gravando presencialmente, é uma gambiarra, tipo, é uma câmera aqui que é um celular, o celular do Bruno lá, uma luz aqui improvisada. Cheio de colchão espalhado na sala. Na sala, aí tem um microfone ligado no computador, o microfone gravando o local e depois vai juntar tudo para editar o mais rápido que der, né? Então, mas esses recursos a gente pretende usar em breve também para algumas coisas, de estúdio, exatamente. Enfim. Tá na nossa mira aí alguns episódios talvez ser feito em estúdio. Agora que a gente está próximo, talvez alugar um estúdio, fazer alguma coisa interessante. Legal, então vamos lá. Vou agradecer os nossos parceiros, né? Lembrando que a gente tem o canal de Apoia-se, então se você gosta do nosso trabalho, quer ver a gente crescer mais, tá mais em estúdios e não nessa gambiarra aqui, vai facilitar bastante. Então vamos lá. Agradecendo o Adalberto Soares, o Alexandre de Marcos Ramos, Ana Paula Oshida, Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Manha Bosco, Leonardo Oshiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santurbano, Paulo Bastos, Valéria Duarte Garcia e Veridiana Martinucci. Beleza, galera. Então, brigadão pelo apoio de vocês. E você quiser ajudar a gente também, R$1, R$2, R$5, R$10 ao longo de um ano, isso vira um valor razoável que dá pra gente fazer alguma coisa importante pro podcast. Isso aí. É isso aí. Aí,
E aí, cara, o que você achou do primeiro episódio? Aconteceu? Eu na real, eu não ouço muito, né? Não volto muito atrás pra ouvir. Porque eu fico sempre eu sou meio pessimista, eu sempre fico com a memória de que eu falei merda, né? Eu aprendo de novo comigo mesmo. É isso que eu preciso fazer também, às vezes porque a gente entrevista e faz muita coisa, dia a dia é corrido, né, cara? Então a gente esquece algumas coisas que a gente discutiu, né? Então voltar é uma coisa que eu preciso fazer mais. E aí esse foi o segundo que eu ouvi. Verdade, antigo. Porque um que eu voltei que foi pro Ricardo Lopes. Eu queria ouvir de novo a entrevista que a gente fez com ele. E na minha cabeça eu tinha falado um monte de besteira, não, tipo assim, eu sou muito duro assim na minha memória comigo mesmo, né? Mas não achei, eu falei assim, não, foi uma entrevista boa, razoável, não falei nenhuma o que eu pego nas entrevistas é porque como a gente fica ali às vezes em off, qual pergunta a gente faz e tal, eu às vezes não fico concentrado na resposta do pesquisador, do entrevistado. Então tem perguntas que às vezes eu perco o começo dela, daí depois eu escuto de novo para entender de forma mais completa, né? Mas não quando eu presto atenção na conversa. É como a gente vai fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Tem isso também, né? A gravação, aí os tópicos, aí se tá tudo funcionando, o tempo, né? A gestão do tempo. Então, às vezes, a gente fica um pouco... O bom, acho que de estúdio é isso também, né? Você tem uma equipe, você fica ali, né? Você tá lá relaxado, só focado no diálogo mesmo. Sim. Aí tem internet, conexão, enfim, são todas essas coisas que roubam energia, né? Com certeza. Mas aí, voltando no primeiro episódio, cara, olha, eu fiquei surpreso, não mudei muita coisa não, porque a gente discutiu, debateu a questão do generalismo e especialidade, né? Foi. Disso, de o quanto a especialização é negativa ou positiva, o que é generalismo pra gente, e eu achei interessante, eu achei que não mudou muita coisa do que eu ouvi não, porque eu acho que a gente ponderou bem a crítica à especialização exacerbada, a importância dela em termos de avanços de áreas específicas e até de ganho de produção de alguma coisa no meio econômico, por exemplo, né? A gente comentou sobre isso. E aí, o que você pegou, cara, de específico de lá, que a gente pode debater agora? Eu acho que o que ficou muito claro para mim foi que a gente sempre trouxe essa noção do generalismo com foco do raciocínio evolutivo, né? Então a gente falou bastante sobre raciocínio evolutivo. E o lance da gente trazer o raciocínio evolutivo aplicado ao corpo, eu acho que facilitou muito a gente ter esse prisma, ter esse raciocínio, essa plausibilidade biológica que a gente sempre traz no raciocínio evolutivo, né? E até conversando com pesquisadores que a gente passou por esse ano, em off até a gente falava, né? Putz, parece que eles não pegaram essa questão da plausibilidade biológica pelo prisma evolutivo por conta da aplicabilidade. E eu acho que do fato da gente ter isso de forma aplicada na nossa noção de movimentação, facilita muito. Então, o fato da gente ter esse link com o movimento, com o corpo e o prisma evolutivo, acho que foi muito claro nesse primeiro episódio, trouxe essa narrativa mais fácil de navegar por outras áreas trazendo um raciocínio evolutivo. Eu acho que talvez seja aí um diferencial para muita gente que escuta a gente, que é da ciência do movimento, de conseguir fazer esses links da biologia evolutiva, do raciocínio evolutivo, por ter essa aplicabilidade, né? Então, às vezes você vai para outras áreas que, como você não consegue aplicar isso diretamente, às vezes passa despercebido. Você beleza, biologia evolutiva, milhões de anos e tal. Acho que pra gente isso faz mais sentido porque a gente tem essa noção. Isso ficou muito claro para mim no primeiro episódio e está claro até hoje. Isso acho que facilitou até outras conversas que a gente teve com os entrevistados até aqui. Concordo que essa parte evolutiva... Mas eu acho que ela ajuda muito, mas eu acho que tem um outro caminho, né? Porque eu acho que nem todo mundo que entende o raciocínio evolutivo, às vezes pela movimentação, pega a perspectiva científica para outras áreas, né, cara? Ou para psicologia, ou para, eu acho que e essa questão da transferência e de ter uma base de raciocínio mais clara, essa hierarquia entre as áreas, são coisas que ainda eu acho que tem um vácuo pedagógico, vamos dizer assim, em termos de entendimento de ciência e de complexidade, por exemplo, né? Eu acho que ainda eu não vi, eu acho que é uma coisa que é difícil a gente ter tempo para fazer, mas sintetizar isso,
né? Como é que a gente pensa? Como é que a gente transita entre as áreas exatamente? Como a gente cria essa raiz da árvore, né? Isso, essa raiz da árvore que a gente pega uma área, a gente não... Tipo, não é... Quando a gente vai estudar uma outra área, algum pesquisador de uma outra área que a gente nunca explorou, a gente meio que não vê como algo desconectado do que a gente tem de raciocínio científico, né, cara? A gente meio que acopla ele a outras perspectivas ou uma noção de ciência e tal, e meio que vira algo conectado, né? E não algo tão solto. Agora, eu acho que o desafio é como a gente traz isso para o público, né, cara? Ou até dinâmicas de entender isso, né? É um desafio, cara, porque é uma coisa que a gente acaba fazendo meio que a toque de caixa, vai fazendo com os episódios e a gente... A gente precisa de uma imagem, talvez, né? Essa questão de visualização, de desenhar, de criar esse modelo, né? De entendimento dessas áreas, pelo menos pra gente, facilita muito. E acho que na prática a gente consegue ver isso também, né? De entender processos, né? Então, vamos entender causalidade, só que tem que ter um raciocínio probabilístico antes, então tem que ter uma estatística antes. Então, como você disse, essas ciências básicas para conseguir dar suporte para as outras áreas. Inclusive é isso, né? A parte, por exemplo, diferença causal que a gente explorou, né? Aqui num episódio que a gente está estudando ainda, eu estou estudando, estou lendo, depende do que você está analisando de inferência causal, né? Então, quando entra em comportamento humano, é uma outra dinâmica, tem muito mais complexidade, tem muito... Ou não. Então, são questões que a gente tem das áreas que a gente explora, de falar, isso se aplica aonde? Tá? Uma coisa é medicamento, outra coisa é uma base comportamental, você vai analisar uma causalidade para comportamento. Né? Outra coisa é um medicamento que você... Os fatores confundidores são imensos. E como é que a gente lida com isso numa área de inferência causal, que é uma área específica, né? Que não... Então, são desafios que a gente vai costurando conforme a gente vai pesquisando e vai conversando com pesquisadores de áreas distintas. Né? Sim. E nem sempre é algo que fica claro para quem está ouvindo esse caminho todo. Né? Eu acho também que o que a gente conseguiu debater lá foi não uma crítica, né, mas essa noção da especialidade dentro até da área acadêmica. Né? E hoje eu no mestrado, aí pronto para fazer a qualificação, talvez... o episódio saindo vai estar próximo disso, eu vejo a ideia que, realmente você, nesse cenário, você se especializar, é importante, realmente é importante, porque você consegue dominar de forma muito, muito específica aquele tema que você decidiu estudar, aquele tema que você decidiu pesquisar. Mas eu acho que dá para ter um generalismo dentro, então acho que dá para ter um generalismo dentro da especialidade. Então, o fato da gente, até de demandas de tempo, para eu conseguir me dedicar para o mestrado, o próprio podcast está conseguindo me trazer essa noção de generalismo prévio para eu conseguir trazer até para o meu raciocínio de entendimento da minha pesquisa. Então, o fato de entender causalidades, processos causais, como a gente falou com o Marcel, questões de genética, questões que a gente explorou fora disso, né, questões epidemiológicas, dá essa base e faz com que o especialista consiga ter essa noção generalista também. Então eu acho que não é algo impossível, mas que realmente a especialidade, essa ponta final da lança, ela é importante, porque você acaba dominando de forma muito restrita um tema que para quem decide responder, para quem quer buscar uma pergunta, é nessa forma que ele é construído. E a forma também que a pesquisa é feita, realmente, hoje eu percebo que ela faz com que tenha essa exigência extrema, que tem seu lado positivo, mas eu acho que também dá para ter um generalismo lá dentro. Você consegue navegar melhor até para entendimento da sua própria pesquisa. Sim. E até pensar em hipóteses, né? Eu acho que acho que um interessante que aconteceu também foi com gêmeos, né? Quando a gente teve o episódio com gêmeos, com a Tânia, no episódio 73, que você levantou essa questão, por exemplo, da marcha, né? De similaridade de marcha entre ou postura, ou pode ser uma postura de descanso, mas alguma similaridade de parte motora entre gêmeos, e que é isso, você vem da área
né, da físio, da análise biomecânica. E, putz, se você falando com alguém sobre gêmeos, estudo de gêmeos, você falou, porra, né? E essa aqui, né? E você tem uma ideia de uma hipótese. Exato. E que tem uma plausibilidade que você já está falando com alguém da área, a gente já pode tirar essa dúvida e jogar isso debatendo, falando diretamente com a pessoa que pesquisa na área. Sim. Então, eu acho que, né, para você que está na área acadêmica, mesmo na hora, assim, eu falei, caraca, esse negócio massa de estudar. E já tem um contato com pessoa que tem um laboratório que estuda isso. Talvez se você chegar para um biomecânico mesmo, o cara que está ali, e falar assim, olha, vamos estudar gêmeos, o cara não vai entender muito bem, né, o processo. Daí você explica, né, e traz esse raciocínio que a gente trouxe no episódio. Na hora que ela começou a falar ali da questão de estudos de entender expressão facial, eu falei, peraí, é movimento, né? Então, a marcha, cada um tem especialidades da marcha individuais, isso é características individuais da marcha, sobre variabilidade da marcha e tal. E eu falei, pô, seria interessante analisar 2 gêmeos, né? Quem sabe aí, mais pra frente a gente pode criar esses laços acadêmicos. Sim, sim. E... que mais? E, cara, eu até coloquei em parênteses aqui que no começo do episódio, episódio 1, né? O Caião falou assim, eu larguei a faculdade na época de Ciências Sociais porque eu tava com um desgosto do universo acadêmico. Né? A gente poderia debater isso, Caião, esse desgosto na época, uma pergunta, né? Uhum. Era mais relacionado à questão você percebeu essa barreira de diálogo entre outros universos de conhecimento que as ciências sociais tinha, e pelo que a gente conversou com outros pesquisadores aqui, ainda existe nessa dificuldade. Uhum. Ou era a ciência em si, ou era a questão do método científico, você tinha uma crítica na época, que mudou alguma coisa? Eram as duas coisas, cara. Eu não tinha um conhecimento científico muito refinado, bem longe do que eu tenho hoje, completamente. Se eu fosse pegar... De 3 anos atrás, tipo assim, pegar lá da graduação, sim. tipo, pra cá e colocar pra conversar, tipo, minha noção de ciência era outra. Eu era até crítico, método científico, tinha coisa que era... como é que é? O pessoal fala assim, positivista, essas coisas todas. Eu tinha um pouco dessa noção. Porém, eu já tinha interesse em cruzar áreas, né? Então, a minha própria monografia em economia foi já com um diálogo com antropologia, que era os pressupostos etnocêntricos, o comportamento humano das ciências econômicas, né? Uma parada assim. Então... Você chegou a cursar as duas? As duas juntas por 2 anos. Aí depois eu tranquei sociais, né? Mais voltado, eu queria mais para antropologia. Acabei economia e depois eu fui uma semana só nas sociais e larguei. Nunca mais voltei, assim. Mas acho que na época eram 2 coisas. Uma, eu fiquei com a minha monografia, eu já fiquei desanimado com a falta de interesse, não, mas talvez a falta de conhecimento da galera de economia sobre antropologia e a galera de antropologia sem muita vontade também de dialogar com a economia, vamos dizer assim. Então, aí eu já não via muito, eu tinha mais interesse em explorar, tipo, viajar, aprender a fazer coisas manuais, assim. Então, eu meio que larguei. Foi interessante porque recentemente a gente teve um episódio com o Cláudio Ferraz, né, sobre desenvolvimento econômico e corrupção, onde eu perguntei, né, para ele, e aí, como está a área de economia? E mudou muito, né, cara? Sim. Então, eu acho que hoje eu teria muito mais interesse pela área acadêmica dentro de economia, mas porque hoje tem um laço maior com a parte comportamental, com noções biológicas de comportamento, ciência. Assim, a ciência... A economia sempre foi muito mais voltada, sempre teve um pé mais firme em econometria, né, em métodos quantitativos e tudo mais. Mas talvez não tanto para a parte comportamental, por exemplo. Então, falando com o Cláudio, ele falou, cara, a parte de microeconomia... É possível você fazer... Tipo, mudou muito nas últimas décadas, entendeu? Então, isso chega na graduação? Essa é outra questão. Que a gente falou com ele, falou que não, que isso demora muito mais. Então, provavelmente, quem está se formando hoje não tem um currículo muito diferente, né? Matérias muito diferentes do que eu tive. Mas hoje eu vejo muito mais abertura, muito mais possibilidades. Hoje tem internet muito mais ampla também, na época não tinha. Para entender outras áreas, conhecer outras áreas, né? Então, hoje você tem um Sci-Hub da vida, você tem várias coisas que na época não tinha. Não voltaria para a área acadêmica, por mais que eu goste de estudar para burro, pela questão financeira mesmo. Para mim não tem vantagem.
Em termos do trabalho que eu faço hoje e na minha idade, ir para a área acadêmica seria tipo um hobby caro e custoso e eu prefiro esse. Tipo, fazer o que a gente faz aqui. Sim. Né? De tipo, posso conversar com várias pessoas de várias áreas e não vou ter um trabalho acadêmico no final, não vou ter um título disso. Mas o ganho, né? Mas o ganho de conhecimento que para mim que mais se importa, que eu faço de forma compulsiva, não é uma coisa que tipo, não preciso ninguém me mandar estudar, já para mim já basta. Né? Óbvio que é uma disputa de tempo. Exato. Com minha vida financeira, agora família, né? Ter filha e tudo mais, que vai ser um cabo de guerra, vamos ver como a gente vai sobrevivendo até lá, né? Sim. Porque a gente tem vontade de expandir isso aqui, mas é tudo na balança que a gente coloca. É uma balança complicada que a gente vai colocando, né? E a gente vai conversando entre a gente o tempo todo sobre isso, né? Falei, e aí, cara, vale a pena todo esse trampo nosso? É riscos, né? Vale a pena arriscar, vale a pena deixar de investir numa coisa que é mais certa. Exato. E até falando de ciência no Brasil, né? Que a gente sabe que não é fácil. Né? Isso também. A gente dificulta. Conversando com pesquisadores, é bem claro isso, né, cara? É bem claro. Óbvio que tem pessoas que a gente entrevistou que estão fora do país, que tem uma realidade completamente diferente, que seria uma outra realidade para eu ir para a área acadêmica ou não, se estivesse hoje no Brasil. É triste a situação da ciência. Sim. Complicado. É complicada, né? E divulgadores científicos também. Também, a gente tem vamos dizer assim, uma concorrência em termos de divulgadores. A gente tem um nicho de divulgação que a gente está deixando cada vez mais claro para a gente mesmo, que é um nicho que não é de alfabetização, é um nicho mais de ponta, de diálogo já com quem já faz ciência, já tem um conhecimento científico. Se tem um público para isso também, né? Tipo, quão grande é esse público, né? É uma galera que realmente quer aprender sobre o tópico que a gente está tentando explorar, porque a gente se aprofunda mesmo, né? A gente mesmo tenta estudar o máximo que a gente consegue para trazer algo não tão superficial assim, algo que realmente está mais dentro da linha de pesquisa do nosso entrevistado. Isso não é todos que gostam, né? E tem o interesse em si de explorar. Querem algo, às vezes, que está mais no dia a dia e tudo mais. Isso dificulta isso, até para trazer a ciência, né, o conhecimento que é colocado na academia para a população, não são tantos podcasts como o nosso e até do Ricardo Lopes também, que fazem esse tipo de trabalho. Que é mais avançado já, né? Exato. Acaba, que a gente falou com o Ricardo, para ele acaba sendo uma extensão da universidade. Exatamente. Então a gente... E a outra, né? Uma dificuldade para a gente até definir quem que é o nosso público-alvo, que não é a gente mesmo, vamos dizer assim, né? Tem que achar pessoas parecidas com nossos interesses, que é entender como as coisas funcionam de forma ampla, né? E com um rigor científico. E eu não sei, a gente sabe, por exemplo, que tem pelas estatísticas do podcast, que tem umas quase 40 pessoas que ouviram todos os episódios nas plataformas de áudio. Sim. Mas a gente não sabe quem são essas 40 pessoas, por exemplo, entendeu? São pessoas que às vezes não tem rede social, a gente não tem, tipo, ou tem interação muito baixa em rede social, até nossos apoiadores são assim. Então talvez seja um público que o marketing às vezes nem pega tanto esse público, que eles nem estão nas redes sociais, eles estão fazendo outras coisas com outros interesses, assim. E acho que tem um lance também, Caio, quando você comentou do desgosto acadêmico, né? O que ficou muito claro pra gente, até buscando temas e buscando entrevistados, é esse lance de um conflito, né, de identidade política com divulgação de ciência e divulgação da própria temática, né? Você vê que às vezes tem um conflito e pra gente, que talvez tenta trazer um caminho do meio, né? Então a gente tem entrevistados de temáticas que tem um peso maior do ponto de vista de esquerda e também a gente trouxe temas que tem um ponto de vista mais de direita. Então acho que esse público aí, talvez que está mais silencioso e que a gente talvez queira chegar também, né? É esse público talvez mais de centro que consegue ponderar essas informações, que é o que a gente sempre tenta. E como a gente discutiu até com o Ricardo Lopes, não que nós não temos nossos vieses, né? Mas a gente tenta ao máximo trazer, se tem uma perspectiva científica por trás, vamos trazer no podcast. Né? A única dificuldade nossa até para navegar no mundo científico hoje, no universo acadêmico, realmente essa não
não essa dificuldade, né, mas realmente essa questão desse conflito de interesse, né, da questão ideológica com a divulgação do tema da pesquisa, da divulgação científica. Cara, é sempre uma questão, a questão de militância política e de viés político na divulgação científica. E eu acho que foi muito legal a gente ter conversado com o Ricardo antes Sim. desse episódio, porque a gente falou abertamente disso, né? E é interessante. Isso também, quanto mais investido você está em rede social, se posicionando, maior o custo seu de mudar de ideia. Porque você já está sinalizando para um grupo que vai te seguir, que vai gostar das coisas que você está falando e que você vai ter cada vez menos incentivo para ir contra aquilo que você já falou, porque tem um monte de gente seguindo por causa daquilo. Então, esse é um problema, É um problema para a gente, para o nosso público. E se você já criou esse lixo com esse público, se você traz uma temática que talvez seja de uma perspectiva mais oposta da direita ou da esquerda, você tá meio que confrontando, daí você vai receber muitas críticas, né? E aí vem saúde mental por trás, você tá preparado para receber essas críticas e tudo mais. E é interessante, né? Até os episódios, até pra gente pontuar, como eu disse, que a gente trouxe de esquerda e direita, né? A gente teve a questão do debate sobre liberação de drogas, né? Da liberação do uso de drogas. Teve a pesquisadora da Azila, né, que trouxe uma perspectiva diferente. É uma opinião dela, que no final a gente perguntou, né? Falou assim, e legalização, né? Ela trabalha com prevenção e legalização. Ela falou, olha, eu sou um pouco cética quanto a isso. Não que eu acho que a proibição vai funcionar, mas tem questões de realidade de políticas públicas no Brasil que são complexas, né? E então ela trouxe um ponto de vista... Ela trouxe uma perspectiva mais epidemiológica, vamos dizer assim. Né? Exato. Enquanto que o Henrique Carneiro, que a gente falou com ele há um bom tempo atrás, não nesse último ano, mas antes ainda, que ele já tem uma percepção diferente, né? Então, isso foi super interessante, trazer isso também, ter a voz dela e conversar com ela e saber que tem pessoas na área. Sim. Que não é uma coisa tão simples assim. A parte de legalização, por mais que a gente tem 1000 pontos a favor, tem outras complexidades epidemiológicas mesmo que não dá para ignorar, né? Então, essa diversidade de pensamento é importante para o podcast, eu acho. O episódio 59, né, que a gente teve o debate, que foi o nosso primeiro debate sobre linguagem não binária também, que a gente trouxe 2 perspectivas diferentes, aprendeu bastante com as duas. No caso da linguagem não binária foi também interessante que a gente foi atrás de posições antagônicas, mas também a gente não conseguiu uma pessoa que quisesse falar a favor da linguagem não binária num debate acadêmico, vamos dizer assim, que era praticamente isso que a gente queria fazer. Então a gente entrou em contato com inúmeras pessoas. Passava a batata quente. E a pessoa não, tem essa pessoa, tem algumas que não eram da área de linguística, a gente queria alguém da área de linguística, e a gente acabou conseguindo fazer esse debate com pessoas que não tinham uma visão tão antagônica, infelizmente, mas não porque a gente não foi atrás, foi porque chegou uma hora e falou assim, Bruno, ou a gente pega essas 2 pessoas e conversa sobre o tema e debate, ou não vai ter, porque a gente não conseguiu ninguém que topasse. Tanto que a Raquel tem um posicionamento mais ponderado, vamos dizer assim, né, do que realmente uma mudança geral na linguagem. Né? E uma das coisas que a gente também pensou nesse episódio 59 foi de que a gente viu instituições acadêmicas falando já sobre aceitação, sobre o uso de linguagem não binária. E a gente queria ouvir pessoas da área para ver o quanto aquilo sustentava em termos de uso ou não, né? E não por uma via política, uma via científica, né? Tipo assim, então foi interessante esse processo também. Infelizmente a gente não conseguiu pegar uma pessoa de visão antagônica, assim, que é completamente a favor do uso de linguagem não binária, mas valeu pelo raciocínio científico, de entender sociedades humanas, a linguagem, como funciona esse processo entre comportamento e língua, se tem uma relação ou não tem, se tem variação ou não tem. Então tudo isso ficou bem explorado lá, e uma coisa que a gente tinha falado já com o Fernando também em outro episódio sobre a parte linguística histórica, né? Isso bem no começo. Não no começo, mas no segundo ano. No segundo ano, nossa. Foi no segundo ano. Então, foi isso. E que mais, cara, a gente explorou no primeiro episódio que a gente... Eu acho que o que ficou claro para mim é a questão até da nossa narrativa, de como a gente se conheceu, né? E
e de como a gente chegou nesse conhecimento do generalismo, que foi por vivências, né? Isso acho que a gente, não que a gente perdeu, mas que a gente não pôde fazer, né, nesses 3 anos quase aí, por conta da pandemia principalmente, que foi transitar, né, presencialmente. Isso, nosso cenário mudou, tive que ir pro interior por conta da pandemia e tudo fechado e tal. E agora a gente com filho, talvez isso dificulte um pouco mais, ou traga abertura para os outros tipos de vivências também. Mas acho que essas vivências corporais, presenciais nossas, infelizmente nesse período acho que ficou um pouquinho deficitária, mas por conta da pandemia. E isso pra gente é fundamental, né? Transitar. Conhecer as pessoas ao vivo. Exatamente. Né? Porque talvez esses ouvintes ficariam mais à vontade aparecendo ao vivo do que mandando mensagem pra gente ou mandando e-mail, né? Então acho que... E a gente chegou a fazer um encontro, né? No primeiro podcast. Em 2019. Em Ibirapuera. Foi. E foi legal, né? E aquelas pessoas são pessoas que eles, assim, provavelmente estão ouvindo a gente e não tem interação online nenhuma com a gente. Né? Não, foi muito bacana, porque muita gente chegou lá e eu não conhecia. Vi que vocês divulgaram lá e vim participar. Falei, pô, que legal. Vamos ver se a gente faz de novo. Sim. Nessa correria toda a gente faz. Estamos organizando, hein? Vamos ver esse ano. Até quem sabe até um projeto mais audacioso, mais na natureza, mais longe também, não tanto em São Paulo. Mas é algo que a gente precisa maturar e fazer em breve. Sim. E uma das coisas, cara, que eu ouvi lá, a gente conversando e que hoje eu mudei de perspectiva, a gente falou bastante da parte de especialização a ponto de não saber muito bem o que fazer em situações adversas. Né? Você especializa tanto, tipo, você só... trabalha em casa e pede comida pelo iFood, entendeu? E aí você tem um colapso de algum sistema... A gente deu uns exemplos do caminhoneiro, né? Da questão, né? E hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, muito pelas minhas leituras, que tem um conceito que é de sabedoria das massas. Que a gente tem essa coisa do efeito manada e tudo mais, e eu tive contato mais com literatura de tomada de decisão, né? Como as pessoas tomam decisão e como elas, se elas são influenciadas ou não, são persuadidas ou não. É da vigilância epistêmica? Da questão de vigilância epistêmica e eles trazem esses exemplos de sabedoria das massas, né? De tipo que você tem um período de tomada de decisão, você fica meio perdido, mas você vai aprendendo com esse processo também, e que você vai calibrando e que dificilmente... quando você tem um colapso de início, você tem uma desordem aparente, mas com o tempo isso costuma se reorganizar de alguma forma. As pessoas aprendem com esse processo, por mais que elas não tiveram lá atrás, elas vão com a adversidade, elas aprendem com essa adversidade e elas vão calibrando, né? E é uma coisa que eu tinha na minha cabeça que era tipo... vai degringolar, a coisa vai... Vai começar uma coisa do zero Lógico que você reinventa a roda. Sim. Você está num processo de reinventar a roda, Sim. porque você não tem uma experiência prévia, aí você vai fazer muita besteira, coisas Mas que não poderiam... é do preto pro branco, né? Não. Algo meio... É muito mais ter pode ter um caos generalizado inicial, mas com o tempo as pessoas agem de forma... Elas vão calibrando. Interessante. E então, se não, né, que uma das hipóteses que os caras levantam é, tipo, toda manifestação de rua, se começasse um foco de violência, elas tenderiam à generalização da violência pelo efeito manada, mas isso você não vê dentro de perspectivas de massas em protesto. São poucos que vão para essa violência generalizada, e muitas vezes quando vai é para um contexto muito, vamos dizer assim, extremo, né? Que é uma guerra civil, mas para chegar nesse extremo é algo muito específico, não é uma coisa tão comum. Então, hoje eu tenho mais confiança em como as pessoas vão se organizar ou se organizam, mesmo não tendo um conhecimento amplo, prévio. Porém, é uma reinvenção de roda. Sim. Entendeu? Então, pode demorar 5, 6 anos, mas eles vão reinventar muito dos processos que poderiam ter sido aprendidos se tivesse uma experiência fora desse nicho muito especializado. Né? Então, e acho que essa noção é uma noção mais populacional, vamos dizer assim, né? Talvez não que a questão individual do generalismo não seja interessante ainda, né? De você saber transitar entre áreas, de você trazer transferência de conhecimento, até aprendizado prático, né? Mas realmente acho que essa questão faz todo sentido. Porque bate muito com o que a gente discutiu de inúmeras vezes aqui já,
e que vai sair episódio também em breve sobre isso, sobre a questão de fake news, né? Tipo, Exato. Vem uma mentira e todo mundo acredita, todo mundo segue. Não, você tem mecanismos de acreditar ou não naquilo, né? Então, o mesmo acontece para outras coisas. Você vai, vou ficar na fila do posto, o quê? 10 dias? Entendeu? Por causa da crise dos caminhoneiros na época, né? Não, cara, no primeiro dia você vai ter uma fila quilométrica. No segundo dia, uma galera já fala, mano, isso aqui não vai dar certo. No terceiro dia, tipo, galera, não vai ter mais aqui, entendeu? A gente vai ter que buscar outra alternativa. Então você tem uns processos mais que demoram um período que as pessoas vão calibrando. Né? A questão é que, eu acho que a gente discutiu na época, quanto mais conhecimento prévio você tiver, maior leque de informações, de conhecimentos você tiver em termos de prática, em termos de vivência, mais rápido você reage, melhor você reage, mais rápido você calibra, né? E você reinventa menos a roda. Sim. Até usar da minha militância política mesmo, com gestão de espaços autônomos no meio anarquista, era isso. Todo mundo achava que começou um espaço autônomo novo, vou revolucionar, entendeu? Vou fazer tudo, não. E tipo, você vê que todos erravam praticamente a mesma coisa, fechavam pelo mesmo motivo, e a gente começou, né, na época eu também comecei a sistematizar o que estava errado, o que dava certo de vivências coletivas, para parar de reinventar a roda, para os caras começarem vamos durar mais, 10 anos, 20 anos no espaço. Então, e é isso, né, tipo, quando você acha que você está reinventando, e na área científica isso é muito comum, né? Sim, tipo, sim. E não tem muito o que você fazer, você vai fazer um computador, provavelmente você vai seguir a mesma lógica pela questão de disponibilidade de materiais que você tem na natureza. Então, você não tem muito opção. No final, você vai chegar e mudar o que está dando certo também é complicado, né? Então, por mais que você queira fazer uma mudança de cenário de alguma coisa que não está dando certo, você mudar totalmente, você tem que pegar os pontos que está dando certo e fazer essa ponderação. E não, faz todo sentido. E acho que essa questão das fake news e de vigilância epistêmica, de mudança de comportamento, não de comportamento não, mas o fato de persuasão, né? Isso foi uma das coisas que realmente nesse ano aí a gente explorou mais. E o bacana que foi que a gente trouxe pesquisadores, né, divulgador científico como o Ricardo Lopes, que é um dos caras que mais entrevistou pessoas aí sobre esse tema, dessa área, e que realmente não é algo dado, a questão de você ter a questão da fake news e de você ter uma mudança de perspectiva rápida não é tão simples assim. Isso a gente já estava trazendo, a gente até meio que trouxe um debate antes desses 3 anos, desse último ano, e que ficou mais claro agora nesse ano para cá, até com os pesquisadores que a gente trouxe, que acho que vai sair um episódio logo mais, isso aí também sobre esse tema que tem relação com a evolução cultural. E para mim, cara, também eu queria trazer sobre uma mudança, talvez uma mudança de perspectiva, é que nesse primeiro episódio nosso, eu trago bastante a questão da plausibilidade biológica e juntamente com a questão da incompatibilidade biológica, né? Então, a questão de você ter uma mudança rápida do ambiente, do quanto isso interfere diretamente na nossa saúde e tudo mais. Essa mudança, essa perspectiva ainda para mim é muito clara, eu vejo a importância dela, a validade dela, mas hoje eu não dou talvez esse extremo que eu dava na época para a questão ambiental. Então hoje eu trago mais esse raciocínio probabilístico, né, essa noção probabilística de populacional e tudo mais. E a questão genética também para mim trouxe um peso grande, né, dessa questão até do que a gente pode realmente interferir, até pensando em filhos, né? Do quanto que realmente o pai, a mãe ou o convívio ali interfere diretamente no comportamento. Então, até o episódio que a gente conversou sobre a questão do QI, episódio 61 com o Bruno Salsi, o episódio com gêmeos também, que foi fantástico. 73. O episódio 73, que a gente falou com a Tânia. Então, hoje tem um peso talvez menor para essa questão de inferência, né, dessa mudança do ambiente, essa mudança rápida do ambiente, e até não caindo talvez tão rápido na falácia naturalista, né? Sim. Isso ajudou bastante essa perspectiva da genética e a questão da capacidade humana adaptativa, até a gente conversando e até pesquisando coisas por fora, a gente nem trouxe muito no episódio,
em algum episódio, mas foi a questão de entender outras culturas, né? Então você vê que tem uma variação gigantesca, né? E de culturas que eu falo, culturas tradicionais, de aspectos tradicionais, povos tradicionais, né? Mas que tem uma diferença de comportamento, de forma de lidar com o ambiente muito grande. Então não dou tanto esse peso talvez que eu dava para a questão biológica. Para a saúde humana, né? Para a saúde humana, né? E de imediato, essa mudança de imediato, essa inferência causal de imediato por essa incompatibilidade direta. Eu acho que tem moduladores aí. E na verdade, quando você olha para a história evolutiva, faz mais sentido, né? Sim. Você ter povos, como a gente falou sobre sono, né? Não sei se foi nessa temporada. Foi lá atrás. Que a gente até discutiu sobre a questão dos Inuits. Os caras vivem em regiões em que o sono, a regulação do sono é totalmente alterada e os caras estão aí, vivendo milhares de anos. Então essa adaptabilidade humana, e tem esse peso genético da adaptabilidade humana, né? Sim. A questão da saúde humana, acho que é uma coisa muito... que quando a gente adentrou mais esse universo da evolução cultural, tipo, essa adaptabilidade através da cultura, né, para a gente adaptar o meio a nós biologicamente, mas também a gente tem um limite do que a gente pode mudar o ambiente, mostra que a gente tem uma capacidade adaptativa muito grande, né? Eu acho que a gente pode até usar exemplos absurdos, tipo alcoolismo. Entendeu? O cara bebe todo dia, é alcoólatra, mas cara, ele vive anos assim. Anos. Fumante. Então, a gente tem... E eu acho que eu concordo contigo, que eu também mudei de perspectiva quanto a isso, que é isso. Antigamente pensava assim, caçador-coletor, né? É o modelo caçador-coletor. Então, tudo que foge de caçador-coletor já vai dar um conflito ali como é que é o termo? De incompatibilidade. Então, a referência máxima é o caçador-coletor e é isso aí. Então, mas não é bem assim. Não é bem assim. E a gente tem várias questões até sendo discutidas, né? e até de discussões. Eu não lembro aqui porque o nome do pesquisador é complicado, mas ele teve uma publicação recente questionando... Do Twitter? Não, do Twitter, mas ele fez uma publicação, ele foi até no Ricardo Lopes recentemente também, questionando essa questão do caçador-coletor como modelo da parte comportamental humana, por exemplo, né? Porque a gente se adapta muito bem a hierarquias. Então, será que é uma mescla de caçador-coletor e conforme condições geográficas, ecológicas, você pode ter um início de uma civilização e aí você tem um aumento de indivíduos, então você tem um pool genético maior do que caçadores-coletores e depois tem uma mudança climática e pode ser caça e coleta seja uma coisa mais transitória do que uma coisa fixa por um período imenso de tempo. Então tem várias questões ainda que não estão muito claras, né? Então eu acho que a questão de incompatibilidade biológica ela precisa ser muito bem ponderada. Muito é muito doido, né? Porque é fácil você cair nessa questão, né? Porque o raciocínio até simples, né? Se for bem simples, né, cara? Um raciocínio simples. Porque a gente falava até, né? Milhões de anos como caçador-coletor. Pronto. E agora, pronto. Né? Mas talvez não seja muito talvez assim. Talvez não seja assim. Então tem outras variáveis que tem que pesar nisso. E isso que eu trouxe, né? Essa questão da genética, essa questão da adaptabilidade, questões etnográficas, se eu olhar para outros povos e ver, peraí, não é tão simples, caçador-coletor não é tudo igual. Né? Também as galera tem essa noção que povos tradicionais têm esse comportamento generalizado e não é assim. Não é assim, tem variação imensa. Né? Quando a gente falou de línguas indígenas, com a Luciana Storto, né? Ela trouxe isso, né? Tipo, você tem troncos linguísticos variados que você pode inferir a partir dali que são perspectivas culturais e comportamentais muito distintos entre si. Sim. E aí tem esse bloco, né, indígena, Sim. tipo, que não é bem assim, não é assim que funciona, né? E é doido, né, porque você vê as pessoas caindo nessa falácia, vamos dizer assim, né, agora, eu vejo, não, peraí, isso aí tá 10 anos atrás, né? Então, até a questão do calçado, eu vejo, conversando com outros profissionais, até assim, não, essa questão é o correr descalço mesmo, assim, não, vamos ponderar, não é assim também. Tem que ver a questão de para quem, e quando, né, e quanto. E até a questão de comportamento humano, existe esse sequestro do raciocínio evolutivo, né? A gente que está tendo filho, a gente vê que tem uma galera caindo bastante, talvez seja um tema que a gente possa trazer nesse próximo ano, até pelas experiências nossas de cuidado, de criação de filhos,
que é esse lado, acho que não foi nesse episódio que a gente falou, foi nesse ano, né, que a gente falou. Do quê? Sobre cuidado parental. Foi no início, foi no episódio 57, com a 57, Rosana isso, criando novos seres Tokumaru. humanos, que é essa questão realmente desse sequestro, né, do raciocínio evolutivo, da criação de filhos e, tipo, trauma free, Sem sem trauma, trauma, então vamos dar o máximo de liberdade, da questão do natural, que a criança é boa naturalmente. Então isso dá um peso, na verdade tira, né, talvez um peso para os pais e mudar totalmente essa questão de criação de filhos é uma perspectiva talvez que a gente possa trazer no próximo episódio, mas que é um sequestro que tem sido feito não com tanto respaldo científico, né, que se a gente for navegar por essa área, a gente vai ver que tem outros contrapontos, né, sobre essa própria questão de criação de filhos, de comportamento de criança. Não, tem uma variação imensa. Se você for ver essa galera que é trauma-free, de criação de filho, fala, galera, vocês não... Se for ver o registro etnográfico desde parto até... é uma variação imensa de coisas que a galera ia ter um treco vendo, entendeu? Exato, então criar esse padrão, né, biológico, então tem menos influência cultural, então é natural, e esse sequestro, realmente. Essa coisa dessa cultura, ambiente, cultura, né? Tipo, biologia e cultura, que, cara, é extremamente complexo e que é difícil ponderar porque é muito fácil cair nos extremos. Muito. Né? Então, muitos dos extremos, assim, é tudo cultural, é tudo biológico, tudo inato. Então, tipo, é muito mais complexa essa interação e se você tem uma visão muito rígida disso, você não vai estar conseguindo seguir o universo científico de pesquisa dessa área, porque toda hora tem coisa nova, tem coisas e tem às vezes coisas que outras áreas não entendem, que a crítica não é bem entendida, né, que você precisa navegar por outros arcabouços metodológicos para entender bem, né? Eu acho que para mim, por exemplo, a questão de inferência causal, quando a gente falou com o Marcel, eu senti que tinha um vácuo ali de entendimento meu da área dele. Eu também. Né? A gente acho que sentiu isso e a gente está correndo atrás de estudar e está ficando cada vez mais claro. E tem coisas, por exemplo, da parte de genética, de score poligênico, por exemplo, que eu acho que usam de ferramentas de inferência causal. Então é muito difícil, você entender inferência causal para depois você entender score poligênico de uma forma digna, talvez. Tá? Isso aqui é uma hipótese que eu tenho, que eles devem usar essas inferências causais, esses modelos de inferência causal para esses estudos genéticos. Então, é todo um caminho complexo, cara. E a estatística embaixo disso. Cara, então exige muito estudo, exige muita paciência do que você chegar e tomar posição sem saber direito. Então tem que ouvir a galera da área, os especialistas da área, acho que bate nisso também, né? E do lado bom da especialidade, né? E usar a parte de conhecimento amplo, científico amplo, estatístico amplo, né? Matemático até, de inferência causal mesmo. Qual que é o modelo matemático que está sendo proposto? Então é um avanço de metodologia matemática também, de modelo matemático. E essa é uma área que a gente quer explorar mais e a gente vê a necessidade realmente de quanto a matemática está por trás desse novo cenário até de ciência atual que o pessoal está fazendo. Exato. Não tem como navegar sem você ter essa lógica matemática, programação. Então, seja programação, você precisa dessa lógica, você precisa da matemática. E eu no mestrado hoje eu vejo isso realmente, o quanto que esse déficit talvez, não de interesse próprio, mas talvez a minha formação acadêmica como fisioterapeuta e cair na biomecânica, que é uma área muito mais próxima aí das áreas mais exatas, o quanto esse conhecimento, esse não conhecimento está me dificultando de entendimento de processos. Então, eu acho que entender matemática hoje, né, a fundo, não, claro, uma formação matemática, mas coisas que você consiga navegar por outras áreas usando o raciocínio matemático, trazendo a matemática por trás. Então, são áreas realmente que se você... Até a programação, para mim, é um mundo que entrou nesse ano para mim, né? Até para poder processar dados no próprio laboratório e até por interesse pessoal mesmo com o trabalho que eu tenho na assessoria de processar dados que a gente tem dos alunos. A programação me trouxe a importância desse raciocínio lógico, né? Do quanto ele é importante e realmente como uma ferramenta, né? de análise, de interpretação de
de outras áreas que fisioterapia e programação, não tem nada a ver. Não, hoje a gente sabe que pode ter tudo a ver, até por conta dessa ciência de dados que a gente já trouxe também outros profissionais para falar sobre, na ciência de movimentos, na prescrição de treinamento, prevenção de lesão, do quanto é importante toda essa mescla e a área das exatas, as áreas das exatas estão meio que navegando, né, trazendo essa onda aí de modelo de ciência mais robusta, vamos dizer assim. Sim. E aí eu acho que não dá para descartar, por exemplo, para você trabalhar com biomecânica, depois de entender, ter um conhecimento de raciocínio evolutivo, da perspectiva da evolução do corpo humano, traz uma outra, né, um outro arcabouço de entendimento de hipóteses de várias coisas, né? Eu acho que tem isso para você? Você sente isso, que tipo, o seu conhecimento prévio da parte evolutiva biomecânica pelo prisma evolutivo hoje pesa no seu mestrado de percepção de pesquisa? Não, total. Até pela minha hipótese, ela foi fundamental, né? Que eu vou trabalhar com corrida descalça, mas com uma perspectiva muito mais com o pé nos dados que nós temos, né? Sobre corrida descalça, por exemplo. Então, claro que talvez no meu início lá, quando eu criei a hipótese em 2019, eu estava num pé talvez menos científico e mais apaixonado, vamos dizer assim. Mas claro que todo início de projeto tem suas mudanças, teve as mudanças, e hoje a gente já vou defender numa linha muito mais de usar a corrida descalça de forma mais clínica, né, de forma mais de tratamento, um programa de treinamento de corrida descalça, mas que claro que o raciocínio por trás disso, da importância de usar ela, né, de usar essa forma de correr, é evolutivo, é um raciocínio evolutivo que também tem seu peso forte, né, seu raciocínio forte para a sua construção, para a sua análise. Isso, com certeza, no meu mestrado, eu não tenho dúvidas, que eu acho que até no grupo ali, a gente conversando, é o que eu consigo trazer de novidade, de ponderação para o debate da própria biomecânica. Massa, cara. Eu acho que a gente pode ir para uma finalização aqui do tema, né? Acho que desse primeiro episódio. E talvez a gente pode falar um pouquinho sobre o que a gente gostaria de explorar nesse ano que vem. Próxima temporada? A próxima temporada. Óbvio que não depende da gente, né, cara? Depende de quem responde e-mail e de quem a gente contata. E de quem a gente consegue encontrar do tema, né? No tema, Então, muitas vezes a gente vê o tema, porque a gente acompanha muito a ciência gringa, né, em inglês, e às vezes a gente tenta achar alguém aqui no Brasil que desenvolve algo na área, né? Então, tem esse desafio da barreira, dessa barreira do português. É um tema que a gente gostaria de ter trazido já, até pelas experiências pessoais nossas, o Caio vai entrar numa experiência pessoal próxima, que é a questão da área obstétrica, né? A gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar alguém que tenha a questão da visão obstétrica pelo prisma evolutivo, que é isso que a gente gostaria de trazer. A gente não trouxe até hoje, por essa dificuldade de encontrar as pessoas. Chegamos a encontrar uma pesquisadora, não me lembro o nome dela, mas ela não deu retorno. Mas é uma área que seria muito, muito importante a gente trazer para a gente conseguir entender realmente essa questão de cesárea, de parto normal. Eu acho que é uma área bem interessante que a gente, esse último tempo, né, que a gente com tendo filho, a gente ficou muito de tipo, putz, quem que a gente podia conversar disso de um prisma bem, né, epidemiológico mesmo, né, ou de perspectiva de evolução, né, que tem a questão do dilema obstétrico, se existe ou não existe. Eu já ouvi as duas coisas, falando que existe, outros falam que não tem, que é uma falácia, mas eu nunca consegui parar para estudar. Né? Eu acho que é isso também, a parte de paternidade para a gente também, de criação de filhos, acho que entra muito nessa questão genética, ambiente, o quanto a gente realmente consegue influenciar isso, né? Estudo com gêmeos foi foda. Com gêmeos é legal por causa disso, né, cara? E talvez trazer de novo essa questão dos gêmeos. É difícil você explorar essa área sem falar de gêmeos, né? Porque difícil. Porque gêmeos é o experimento ideal, né? Tipo, você isola, a parte genética tá lá já estável e você troca o ambiente, né? É claro que para determinados, talvez, nichos de comportamento, né? Sim. Mas com certeza é uma questão de criação de filhos, de comportamento infantil, né? Desenvolvimento motor infantil, tudo que eu e o Caio a gente vai ter que entender e explorar pelos nossos filhos aí.
mas que seria também um tema bem interessante para a gente poder trazer nesse próximo ano, até trazendo a questão do dilema obstétrico e trazer toda essa noção, né? Pós-parto e tudo mais. E eu acho que aí, a coisa que a gente vem conversando, a questão de estúdio, um debate, por exemplo, estúdio com algum tema interessante com pesquisadores, e a gente meio que participar e intermediar, né, esse debate. Acho que talvez esse ano a gente consiga fazer, talvez mais para o final do ano. Isso vai depender de a gente alugar estúdio, ter recurso para isso também, mas isso é uma coisa que a gente quer fazer. E tem áreas que eu acho que eu estou nessa da inferência causal, uma área que eu estou tentando entender, estou estudando, e eu acho que trazer pessoas, a gente tem alguns nomes já dessa área para explorar mais, conforme a gente vai entendendo mais também. E talvez aulas também, a gente já vem falando disso, né, cara, de talvez convidar pessoas que já tiveram entrevistas com a gente. Algumas aulas seriam até pra gente. Até pra gente aprender mais. A gente convidaria as pessoas para usar o nosso canal como uma biblioteca realmente, né? Uma biblioteca virtual, e a aula da pessoa tá ali no nosso canal. De introdução de alguns temas, que às vezes a gente passa meio batido aqui nas entrevistas, porque nem sempre a gente pega desde o início da área e vai mastigando, né? E trazendo isso para o público. A gente conseguiu conversar também com divulgadores científicos, né, que são pesquisadores. Acho que isso também a gente pode começar a buscar explorar isso também no nosso podcast, né? A gente teve a questão também, o próprio Bruno Montoro, que tem isso, o curso sobre alfabetização científica também, que é fundamental. O último aqui que a gente foi lançado agora quando a gente está gravando, que foi o Elan Marinho também, né? Na área de filosofia é uma coisa interessante, cara, que eu nunca tinha explorado a fundo, a parte de filosofia, e é fundamental, já sabia desde o início isso. O canal do Elan também é muito, muito bom nesse sentido, de filosofia acadêmica, né? De debates e trazer filosofia de várias áreas, então ajuda também a navegar as áreas de uma forma mais através dos pressupostos, né? Exato. Então isso é uma coisa que a gente nunca tinha explorado muito a fundo, né? A gente trouxe duas pessoas da área, foi o Elan Marinho e o Oswaldo Frota Pessoa Júnior, né? Da área de física, da filosofia da ciência e da física. Talvez e a parte econômica também, né, Caio? Economia. A gente só trouxe o Cláudio, mas realmente acho que é uma área que a gente poderia trazer mais, explorar outros tópicos dentro da economia. Eu acho que é uma que está no... Tem pouco no Brasil, poucos divulgadores científicos falam aí sobre a questão econômica, questões econômicas. E mesclando, né, trazendo esses... Eu acho que o episódio com o Cláudio foi bem bom por causa disso. Foi a primeira... Mesclou bastante. De alguém da minha área de formação também, então deu para trazer alguns temas mais balanceado, com uma perspectiva mais ponderada também, e é um tema que todo mundo gosta de falar tanto, economia, mas geralmente cai para um lado muito ideológico, uma coisa que a gente discutiu com ele também, ideologia dentro da perspectiva de economia também, que para mim é uma coisa que não faz muito sentido, porque é um sistema extremamente complexo de se entender. Se você fecha com uma ideologia, você dificilmente vai entender ele de uma forma... Segundo ele, hoje está mais aberto, né? Hoje está mais ponderado. E acho que tem o lance também, Caião, da... Ai, caramba. E tem muita coisa que eu acho que a gente não dá para saber, que a gente vai explorar, né? Tem coisas que conforme vão surgindo pra gente também, de interesse, ou alguém manda algum artigo pra gente, alguma área interessante, a gente vai navegando e define, né? Qual vai ser o próximo tema, mas a princípio são essas coisas que a gente gostaria de explorar. E até a questão dos nossos ouvintes, né? Dos apoiadores, que eles podem ajudar nessa questão de explorar temas, né? Então, inclusive, o do Oswaldo, né? Frota Júnior foi aí uma indicação de uma apoiadora nossa que está no nosso Telegram, que a gente tem um grupo do Telegram, que a gente sempre pede para eles, né? A gente sempre conversa sobre os episódios que foram e opiniões deles e interesses que eles gostariam que a gente trouxesse. O Oswaldo foi um deles. É verdade. Então acho que seria bacana, o pessoal que apoia a gente, que está ali em contato direto também, estão abertos aí para dar seus pitacos aí pro próximo ano, do que a gente pode trazer, de temáticas que a gente pode trazer. A gente está aberto também para poder debater sobre isso. Beleza, acho que é isso, cara. A gente deu uma geral aí pelo primeiro episódio, alguns pontos que a gente mudou de ideia, o que a gente viu nesses últimos anos aí, o que a gente espera do futuro. E é isso, galera. Um resumão aí dos episódios que a gente conversou. Que a gente conversou também.
E é isso, vamos mais um ano aí e ver daqui a um ano o que a gente vai estar pensando e explorando aí. Fritando a mente de vocês. Pelo menos a nossa a gente frita, né? A gente frita. Se vocês por tabela é nosso objetivo, mas certeza. a gente com certeza frita. Nossa, galera, obrigado aí também mais um ano ter acompanhando a gente, os nossos apoiadores. E saibam que pra gente é um prazer enorme estar fazendo esse trabalho. A gente curte realmente estudar e trazer os convidados melhores aí dentro dessas temáticas que a gente tenta buscar, e a gente tem se dedicado bastante para trazer um produto de qualidade para vocês. É isso aí, galera. Então, brigadão para quem ouviu até aqui e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.